Vamos falar de fusão? Beleza, Color? Hoje eu quero falar ainda sobre Guga e quero falar também sobre a possibilidade de quem vai ser escalado para o confronto do sábado contra o Vitória. Esses outros assuntos nós vamos comentar agora, aqui no Tamo Junto Fusão. Vem comigo. Diga lá, família Tricolor, eu sou Portela Leite, seja bem-vindo ao nosso canal, Tamo Junto Fusão, Lealdade Tricolor, sempre! E já chegando, já deixo o convite para você, se você se sentir à vontade, que dê o seu like, se inscreva no canal e depois compartilhe com os amigos, ok? Muito obrigado por sua presença, família. Família, eu já quero comentar de imediato sobre a situação do nosso querido Guga. Ouve falar em renovação, mas tem uns que reclamam que não quer que renove. Família, eu já comentei com vocês aqui, eu acho que o Guga é uma excelente renovação. Um jogador que deu sangue, deu liga, errou algumas vezes, todo mundo erra. Aí eu vejo alguém comentar que o Guga o ano passado não jogou nada. Aí eu faço a pergunta, me fala um que jogou. Tirando o Fábio, ninguém jogou nada. Então o ano passado não é parâmetro pra porra nenhuma. O ano passado é parâmetro só para Fábio. Acabou. É parâmetro para Fábio e saber que determinados treinadores não podem mais passar pelo clube. Esses são os dois parâmetros que nós temos no ano passado. Ok? De junho para cá, esse é o parâmetro. Antes de Mano Menezes, não dá para se avaliar porque, ou melhor, até dá, né? E de forma positiva, ao meu ver. Foram 3 competições, um time na Pindaíba, todo mundo machucado, desfalcado. O cara conseguiu 6 pontos no Brasileiro, nos classificou para a Libertadores, nos classificou para a Copa do Brasil. E o que ele tão esperava, que era o pós-data FIFA, ele não teve, tiraram ele antes. Mas aí chegou o Mano, pegou todo mundo com saúde, todo mundo treinado, ganhou reforços e foi aquela vergonha que nós vimos. Então o ano passado não é parâmetro para nada, a não ser que não devemos contratar o Mano Menezes de novo, nunca mais. E Fábio, brilhante como sempre. Foi o único jogador que brilhou ano passado. Então falar mal de Guga pelo ano passado é chover no molhado. Todo mundo foi mal. Então não posso culpar o Guga. Tá? E, família, todos os jogos do Fluminense que ele atuou, jogo grande, de importância forte, ele foi bem, cara. Ele foi bem. E eu não quero o Guga para ser titular, para desbancar Samuel Xavier. Eu estou muito satisfeito com Samuel Xavier. Eu quero o Guga para, quando necessário, ser utilizado, tanto na direita, como na esquerda, como no meio, onde lá tiver que usar. Porque o Guga ainda tem essa vantagem que é um polivalente. Às vezes as pessoas falam muito, mas a gente não olha para o nosso próprio erro. Que nem agora recentemente, eu vi pessoas falando muita besteira devido ao Hudson Dynamo exercer a cláusula contratual e contratar em definitivo o Felipe Andrade. Aí eu vi todo mundo malhando diretoria, todo mundo falando. Mas quando eu falei lá atrás, eu até estranhei, cara. Porque eu fui voto e poucas pessoas deram importância. Mano Menezes me trouxe um jogador da 4ª divisão que ninguém conhecia, sem qualquer procedência ruim. Não precisa nem ser positivo, uma procedência ruim. Mas nem isso ele tinha. Chegou aqui no Fluminense, foi anunciado, tirou o espaço do Felipe Andrade, que era um moleque que já vinha no profissional, já tinha feito um carioca muito bom na mão do Marcão. Tirou o garoto. E já de cara começou a relacionar o Vitor Hugo para todos os jogos, todas as competições do clube, inclusive Libertadores. E a minha torcida não falou nada. Pelo contrário, foi a favor do Mano. Aí agora quer reclamar? Eu acho difícil. Entendeu? Eu não estou aí para defender diretoria, mas isso, poxa, foi erro nosso.
Nós tínhamos que ter gritado na hora. Mas na época se formou uma campanha Mano Menezes que Deus me livre. E não é para tirar o time do perigo do rebaixamento, não. Porque o Mano só botou o time na retranca, na covardia e todo mundo elogiando. Cada empate, cada vergonha, todo mundo comemorava. Nosso time parou de atacar o campeonato todo. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, rapaziada. Vamos acordar. Ok? Eu, particularmente, eu acho legal. Não acho nada de especial, mas acho bom a renovação do Guga. Tá? E por tudo que eu já falei aqui, eu acho que vai somar muito para o Fluminense. A única questão que é fundamental, que o treinador tem que usar inteligência, é não deixar que ele atrapalhe a evolução do Júlio Fidelis. Isso não pode acontecer. Mas eu acho boa a renovação do Guga. Ok? E um outro assunto, família. Falando em Júlio Fidelis e Guga, qual time que o Renato vai mandar a campo sábado? Vocês sabem? Vocês têm noção? Titular ou reserva? O que vocês esperam? Eu vou ser aqui, sei lá, de repente eu ser o do contra. Eu vou fazer um contraponto que alguns não vão gostar. Mas eu gosto de ser sincero com vocês, cara. Por isso que às vezes eu tô sempre aqui deixando claro. Eu vou ser muito sincero com vocês. Porque o Fluminense perdeu pro Corinthians não foi por causa de time reserva. Não foi. Sabe por que não foi? Porque perdeu pro Lanús com o mesmo problema. Que foi o time titular. O Fluminense não pode deixar de ter vontade de ganhar, obsessão pela vitória. É isso que o time do Renato não está tendo nesses últimos jogos. Nem contra o Bahia, que nós vencemos aqui, nós tivemos obsessão pela vitória. Nós não tivemos. Então é coisa que me deixa preocupado. Eu poderia afirmar que eu prefiro que o Renato vá com o time reserva contra o Vitória e guarde o titular para pegar o Lanús. Só que o titular ou reserva não está fazendo diferença. Estão os dois times sem vontade de jogar, pô. É isso que me assusta. Não é nem vontade de jogar. Você vê até que os jogadores botam disposição em campo. Mas pelo esquema tático, está mais perdido do que segue em tiroteio. Será que o Renato começou a ver, ele fala tanto em DVD, meu DVD, meu DVD. Será que ele guardou o DVD dele e passou a ver o DVD do Mano Menezes? Passou a jogar retranquado? Porque é absurdo, cara. É absurdo a forma que nós jogamos. Tanto contra o Corinthians, tanto como contra o Lanús. São 6 pontos aí que nós jogamos por terra. Podíamos estar melhor colocados no Brasileirão e podíamos já estar com a vaga definida para a semifinal. Mas faltou um esquema tático que proporcionasse à equipe a jogar ofensivamente. Agora, como é que vai ser no Barradão? Como é que o Renato vai fazer? É complicado, família. Eu aqui não tenho. Eu gostaria de opinar pelo time reserva, que eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Mas até os reservas o Renato erra a escalação. Se eu botar um ataque com o time reserva, com o Riquelme, com o John Kennedy e com o Keno, nós vamos para cima do Vitória. O Vitória está na zona do rebaixamento. Se a gente impor o jogo a eles, eles vão tentar sair no contra-ataque e eles não vão jogar de igual para igual. Principalmente se tomar pressão no início do jogo. A torcida vai mostrar que está insatisfeita. Nós já sofremos isso e sabemos como funciona. Mas ao invés de chegar lá e tentar impor o nosso estilo de jogo ao adversário, eu já imagino que Renato vai meter 3 volantes, 3 zagueiros e quanto mais defensores ele puder. Isso aí não adianta, não importa se for titular ou reserva.
Vai ser complicado de qualquer jeito. A atitude tem que partir do Renato. Eu acho que às vezes, eu aprendi isso muito cedo. Eu acho que às vezes o medo de perder tira a vontade de ganhar. E o Renato vem fazendo isso com frequência. E repito, não é os jogadores. Os jogadores correm muito e muito deles correm errado. A nossa sorte é que nós temos o Canóbio e o Serna que mesmo errado corre pra cacete. Então essa é a minha indignação. Eu aqui não posso afirmar qual time que vai a campo no sábado. Mas você tem alguma intuição de quem vem a campo? Deixe seus comentários aí. Família, vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Muito bom tê-los aqui. E não se esqueça de deixar o like antes de ir embora. Valeu? Tamo junto, Flusão. Lealdade Tricolor sempre. E acorda, Renato. Ajuda a torcida Tricolor. Acorda. Valeu? Até a próxima, família Tricolor. A gente se vê por aí.